Olá, como vai? Tudo bem? Que bom estarmos mais uma vez reunidos. Vamos iniciar o programa com a leitura do capítulo 12 do livro As Coisas da Vida e do Espírito, intitulado Apenas uma vela pode abrir um clarão na escuridão. Já derramamos lágrimas com as próprias dores, assim fizemos pelas dores de nossos filhos, pelos de nossos pais e de nossos irmãos. Enxergamos o sofrimento pela pequenez do sentimento ou pela inobservância do amor sublime. Façamos esforços para compreender que a luz dissipa a treva e sigamos o caminho do progresso. Por deixarmos de lado o que é mais importante, por abandonar o amor que são os nossos filhos, nossos pais, para vivenciar o supérfluo e até criarmos situações de envenenamento, suicídio indireto, através do alcoolismo, tabagismo, velocidade excessiva, dirigir embriagado, sem falarmos no consumo de drogas ilícitas, derramamos lágrimas, muitas vezes na boca de um caixão. Nós podemos mudar, podemos criar o hábito de brincarmos 1 hora ao menos por dia com os nossos filhos, visitarmos mais os nossos pais idosos, dar atenção a um amigo que necessita ser ouvido. Quantas pessoas necessitam de ouvir uma palavra sobre o Evangelho para sair do atoleiro em que se encontra? Quantas famílias necessitam de um consolo, de uma palavra amiga, que entendem os seus desesperos por ter o mantenedor da família encarcerado por causa de um assalto que praticavam? Podemos ser a mão amiga que ajuda a fazer a sopa, que irá alimentar os moradores de rua, que arrecada roupas usadas para vestir os que nada têm para cobrir o corpo. Sempre haverá um encaixe perfeito entre o que necessita e o que dá, entre o miserável e a caridade. Basta querermos ser inspirados por Deus para encontrarmos uma forma de clarearmos a escuridão que vivem muitos dos nossos irmãos. Nós falamos no programas anterior e vamos continuar com o mesmo assunto, em relação aos aleijados, os loucos. E hoje venho bastante a propício ou a propósito capítulo 12, que a vela que dissipa a escuridão, nós também, quando acendemos a luz, nós somos o primeiro a ser clareado. Ao ajudar aos nossos semelhantes, ao levar um pedaço de pão a quem tem fome, um copo d'água a quem tem sede, uma palavra amiga a quem necessita, quem se encontra em desespero, estamos também iluminando a nós mesmos. Aquela situação do aleijado que vem expiar a falta passada, aquele que deveria, num acidente, perder um braço, deveria perder uma perna. Vamos colocar uma idade qualquer, vamos colocar 20 anos de idade. Mas que, desde jovenzinho, entendeu a prática do bem, sempre foi auxiliar aquele que necessita, sempre ajudou o que estava desesperançoso, sempre leu algo de edificante para quem precisava ouvir, explicou aquele que precisava entender. Suas dores serão amenizadas. Quando é chegado o momento de expiar, pode ter amenizado a sua conta. Quando era para perder um braço num acidente, perde um dedo. Quando deveria perder uma perna inteira,
perde um dedo, porque teve mérito. Não há favoritismo nas leis normais. Como dissemos que a doutrina espírita nos orienta, expiar é assumir o lugar do outro, é um processo educativo. Vamos lembrar aqui, então, nesse processo educativo da expiação, o caso Quincas. Quincas, quando chegou no escritório e viu o seu escritório todo revirado, percebeu. Os ladrões estiveram lá e roubaram notebooks, roubaram celulares, roubaram televisão, roubaram máquina de fotocópia, roubaram todos os equipamentos que a empresa tinha. E aqueles que perguntaram, bom, que acha, vamos quebrar tudo? Não só bastou roubar. E quebraram tudo, quebraram mesas, quebraram prateleiras, quebraram garrafas, copos, quebraram tudo da empresa. E Quincas ficou desesperado. E neste dia, ou melhor, nesta noite deste dia que ele viu tudo isso acontecer, ele tinha reunião na casa de Chico Xavier. E quando chegou a noite, Quincas esteve lá. E chegou abatido, com uma fisionomia entristecida. Logo na reunião, Chico percebeu e perguntou para ele, o que foi, meu filho, o que aconteceu? Você está abatido? E Quincas contou toda esta história para o Chico Xavier. E Chico parou, se calou, passou uns minutos quieto, passou o braço sobre os ombros de Quincas e olhando com um olhar paternal, disse para ele, estás devolvendo, né, meu filho? É assim. Lembra no Evangelho, quando Jesus diz para Pedro, Pedro, embanha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Somos nós que criamos as situações ruins para nós mesmos. É a gente que mergulha nesse lamaçal, nesse lodo, nessa violência. Vamos observar como que está a atmosfera nossa, aqui, bem, do nosso vizinho, na nossa cidade, em qualquer lugar do planeta. Quanta violência, quantas coisas sendo atropeladas. Estamos perdendo o regramento? Estamos perdendo o endereço de Deus. As pessoas já não fazem mais prece. Pessoas que confessam para nós, quando nós perguntamos, você faz prece? Você ora de manhã cedo, ora de noite? Não, eu não sei rezar. Lembra no programa passado, o religião como sendo o prefixo re, de ligar-se, ligare, de ligar a Deus, no entendimento teísta, ligar-se novamente a Deus, é necessário. Nós precisamos modificar essa psicosfera que estamos envolvidos. Nós, às vezes, nos machucamos tanto, nos envolvemos num lamaçal tremendo, que o perispírito perde a forma, fica todo ferido, e aí vem a necessidade da reencarnação compulsória. A reencarnação compulsória é aquela em que o espírito não participa, ele não se envolve, não opina, não pede,
é só pelo amparo divino, só pelos benfeitores que serão ajudados a voltar. Toda reencarnação, via de regra, o reencarnante, tomando conhecimento de tudo aquilo que já se resgatou, daquilo que já cumpriu, mas o do tanto que falta, ou se aumentou o seu débito, pede no departamento, pede no Ministério da Reencarnação, de que forma quer voltar, e é auxiliado. É feito um mapeamento, quem são os seus pais, se já escolheu os seus pais, se os seus pais já aceitaram trazê-lo de volta para o plano terreno. E, às vezes, ele, uma vez feito o programa, começa-se o processo. Os pais vêm, existe a concepção, o espírito se vincula naquele exato momento da concepção e começa a se preparar. E o espírito vai moldando também a matéria, em conformidade com o psiquismo da mãe, ele vai trabalhando para reencarnar. Por isso, às vezes, que o espírito, falamos no programa passado, volta aleijado. Está sendo preparado pelo psiquismo, está sendo moldado por aquilo que precisa passar. É nós conosco mesmo, passando por essas tribulações e vencendo a nós mesmos. A gente vai a um breve intervalo, mas é rápido. Já já a gente volta. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Olá, já estamos de volta. Então, continuando agora de dizer que a lei de causas e efeito, que a gente tem que observar isso, porque para não fazermos juízos errôneos como fazíamos antes do programa anterior e deste programa. Entendermos que é pela permissão de Deus, que é pela justiça de Deus, é que nós encontramos irmãos nossos, criaturas, aleijados e loucos, porque estão se resgatando. Você vê aquele que dá um tiro no peito, dá um tiro no coração, lei de causa e efeito. Ele nasce na outra vida com cardiopatia congênita. Ora, não soube valorizar um órgão perfeito, bom que tinha, e quer sair da vida pela via do suicídio. Aí, bem tenra idade, é detectada uma cardiopatia congênita. Aquele que não sabe nadar, ou que sabe nadar muito pouco, só se debater num pedacinho de piscina, se joga no mar aberto, buscando suicídio. Morre por ingestão de água, por asfixia, por respirar água. Morre por asfixia. E nasce com efizema pulmonar congênito. As pessoas falam, por que, coitadinho, como mereceu? Se olharmos sempre com os olhos do berço da maternidade até o túmulo, nós não iremos compreender a justiça divina. Isso não quer dizer que não devemos ter compaixão para com os nossos irmãos aleijados, loucos, estrupiados, cegos, surdos, mudos,
Todos nós merecemos uma outra oportunidade, todos nós precisamos de misericórdia, todos nós necessitamos de uma outra chance. E mesmo sabendo que aquele outro pode ter acontecido, nós não teremos certeza. Chico Xavier, uma vez em Pedro Leopoldo, andando pela rua, sempre pessoas do lado de Chico, ele disse só um instante e atravessou a rua e foi conversar com um mendigo do outro lado da rua. E conversou com ele. E depois voltou. E seguiram em frente, caminhando e conversando. E perguntaram ao Chico o que ele tinha conversado com aquele mendigo. E Chico se emociona e, com os olhos felizes, diz como que é fantástica as nossas idas e vindas. Aquele mendigo é a última reencarnação dele. Ele pediu para vir passar por esta prova como a convencer-se que se ele tiver que voltar aqui, ele voltará em missão, como missionário para ajudar os outros. No Livro dos Espíritos está escrito de que, quando Allan Kardec pergunta quando é que cessará a necessidade de reencarnarmos, os benfeitores dizem que quando se tornarem espíritos puros, ou seja, aquele mendigo já era espírito puro. Que fantástico! Mas voltando um pouquinho em relação ao processo de reencarnação, reencarnando louco, aleijado, porque o louco é aleijado do cérebro. Na pergunta de número 375, qual é a situação do espírito na loucura? Quando, em liberdade, o espírito recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria, mas quando encarnado, encontra-se em condição muito diferente e na contingência de só fazer com auxílio de órgãos especiais. Se uma parte ou um conjunto desse órgão for alterado, sua ação ou suas impressões no que diz respeito a tais órgãos se interrompem. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo e etc. Imagina agora que o órgão que preside as manifestações da inteligência e da vontade seja afetado ou modificado, parcial ou totalmente, e te será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço, senão órgãos incompletos ou alterados, deve entrar num estado de perturbação do qual, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso é incapaz de deter. Olha, imagine que o espírito, ele está sofrendo limitações, mas nós podemos falar, podemos ouvir, podemos enxergar. A gente sabe que nós estamos em determinada limitação, porque estamos aprisionados no barro carnal, estamos aprisionados na matéria. O espírito tem mais liberdade, não enxerga somente pelos dois globos oculares, não só atravessa de um cômodo para outro, de uma sala para outra pela porta, atravessa, não tem esse obstáculo. A matéria, parede, a matéria não o retém, o espírito. Então, nós estamos aprisionados, de uma certa forma nós estamos presos. Agora, imagina estarmos presos dentro dessa matéria, sabendo que a gente sabe pensar, a gente sabe falar,
a gente sabe dizer o que quer, sabe o que fazer, mas não consegue atuar em nada. Porque o motor dessas vontades, motor de tudo, ou seja, a capacidade cerebral está atrofiada. Assim você consegue ver, nós tivemos uma reencarnação em massa daqueles que vieram com Zika, sofreram a diminuição cerebral. São as criaturas com oportunidade de vir se resgatar. Teve um caso, por volta do início da década de 1970, que houve um suicídio em massa. Um líder, que eu acredito que se dizia líder espiritual, convenceu aos seus seguidores a tomar um determinado veneno. E houve suicídio em massa. Quem sabe que eles não voltaram para um resgate em massa há bem pouco tempo atrás. São questões das coisas da vida e do espírito. Pergunta de número 375A. Então é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Respondem os benfeitores. Sim, mas convém não perder de vista que assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode acontecer, finalmente, quando a loucura já durou longo tempo, que a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele só se libertará depois de se haver libertado completamente de toda a impressão material, ou seja, quando ele desencarna. E aí nós perguntarmos, essa limitação também acontece no desdobramento? Porque já sabemos que quando nós iremos dormir, há um desdobramento, o espírito se desloca do corpo e fica ligado por fios prateados. Eu sei que isso é um assunto para um outro programa, que nós iremos falar a respeito do sono do desdobramento. Mas, se esse espírito estiver sendo orientado pelos benfeitores, eles vêm buscá-lo para continuar na orientação, ou se ele irá se manter aprisionado na própria matéria, mas não terá a liberdade total, como se não tivesse que vivenciar essa deficiência. Pergunta de número 376. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente. Por isso procura na morte um meio de quebrar seus grilhões. Isso é com o louco, mais desesperado, mas isso é o que acontece com os suicidas de todos os jaés. Todos acreditam, aqueles que não sabem que a vida não cessa, que a vida continua, acreditam que pondo fim na vida acabam-se todos os problemas, quando na verdade eles aumentam, se agravam. É uma das piores faltas que o ser pode cometer, é ir contra a lei divina. Não matarás, não suicidarás. Ora, o suicídio é uma morte de si mesmo, é uma falta gigante. 377, penúltima desse capítulo, depois da morte,
o espírito do alienado se ressente da perturbação de suas faculdades? E os benfeitores assim respondem: pode senti-lo durante algum tempo após a morte, até que esteja completamente desligado da matéria, assim como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulharam. Simples. Muitas vezes a gente está num sono, num sonho perturbador. E às vezes acorda, ainda fica meio naquele torpor, até que vai se dando conta de que foi um sonho, de que aquilo não está acontecendo. Assim, respondendo, os benfeitores respondem de que pode, desde que vá se desligando da matéria. Quando a pessoa desencarna, se desliga da matéria, não se desliga totalmente. Leva um tempo, dependendo do grau de evolução. Mas nesse caso, que ainda está em expiação, ainda leva algum tempo. E pergunta 378, de que modo a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação, como um peso que oprime o espírito. Já que o espírito não teve compreensão de tudo o que se passou durante a loucura, sempre precisará de certo tempo para se pôr ao corrente de tudo. É por isso que, quanto mais tempo tiver durado a loucura no curso da vida, tanto mais lhe durará a perturbação, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por algum tempo da impressão que seus laços lhe causavam. Queridos irmãos, queridas irmãs, deixo um pedido aqui para que todos que me ouvem, é um pedido que faço a todos que conversam comigo, procurem ajudar, procurem socorrer, perceber os nossos irmãos que estão desesperançosos, que necessitam de uma palavra, de uma ajuda, de uma esperança, de mostrar o quanto ele é importante para alguém, que é preciso viver a vida consentida, mostrar que os seus olhos podem ver a beleza da natureza, podem ouvir o cantar dos pássaros, as músicas dos imortais, que sua voz pode falar, seus braços podem abraçar, suas pernas caminhar. Quantas coisas há possibilidade de fazer. Que não se abandonem. Não pensem nunca que a vida cessa com esta morte, com a morte do corpo. Vimos aqui, em pequenos instantes, são minutos que passam tão rápidos, mas deu para a gente entender um pouco a respeito dos aleijados e dos loucos, que são as nossas próprias consequências. Lei de causas e efeitos. Tudo aquilo que nós geramos de aflições para nós mesmos, nós teremos que resgatar. Peço ao Mestre Jesus que os abençoe, que o Pai Celestial permita a todos nós nos envolvermos na grande corrente do amor, no amor que Jesus nos ensinou. Que todos tenham uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente semana. Muita paz.